Meus amados e queridos irmãos, quero saudá-los com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria recebê-lo aqui em nosso canal. Desta feita, nós vamos falar sobre a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. A saber, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre uma orientação, claro, do nosso querido Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem inspirado e iluminado a mente, o coração dos nossos pastores, pastor José Wellington e Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior, bem como dos diretores da CPAD no trabalho pedagógico para a instrução da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar sempre instruídos, da palavra de Deus. Lembrando que esse canal é aberto a qualquer denominação, você que é participante ou praticante da fé cristã ou não, mas que deseja aprender, da palavra de Jesus Cristo, da palavra de Deus, você é muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal e absolva, acompanhe os nossos conteúdos. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nesse trimestre nós vamos falar, o nosso pastor Douglas Batista, que é o nosso consultor teológico, aí, o comentarista, quem vai fazer o comentário dessa revista, desse trimestre, que tem por título a igreja contra o ataque de Satanás. Diante dessa apostasia que nós estamos visto, nossa lição nós trataremos da igreja de Cristo e o império do mal, tá bom? Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É possível ainda, nós cristãos que defendemos as nossas crenças, a nossa fé, aquilo em que confiamos que é verdade, que é absoluta verdade, que é real, que é de fato o que Deus estabeleceu para o homem. É possível, Como viver, como manter-se firme nessa fé. E é por isso que nós vamos aprender nas 13 lições que vão ser estudadas durante esse trimestre acerca desse assunto tão predominante nos últimos dias. Quem é o espírito da Babilônia? Vamos aprender então a igreja diante do espírito da Babilônia. A nossa lição 1, ela vai ser ministrada no próximo domingo aí, nas escolas bíblicas dominical, nas igrejas Assembleias de Deus ou igrejas co-irmãs que tem como fonte de instrução a nossa revista. Você pode utilizar, se você ainda não tem, utilize a revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD, que é muito boa, muito bem trabalhada, estamos muito bem instruídos, tá bom? O texto áureo está em Apocalipse, capítulo 17, verso de número 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Nossa verdade prática é: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a palavra de Deus, por meio da autoridade da palavra de Deus. Não podemos negar, de fato, esse princípio da palavra de Deus. Nós temos durante a semana umas leituras que são feitas, a leitura diária. Na segunda-feira, na 1 capítulo 3, verso 4, a temática a idolatria como símbolo da prostituição espiritual. Terça, 2 Tessalonicenses 2, 4, 9 e 10, o anticristo por meio de Satanás fará oposição a Cristo Jesus. Na quarta, 2 Timóteo 4 e 3, o relativismo cultural contra a doutrina e a autoridade bíblica. Na quinta, Isaías 5, verso 20, a busca pela desconstrução da ética e da moral cristã. Na sexta, Mateus capítulo 24, verso 35, a palavra de Deus é a verdade absoluta e imutável. E no sábado, Marcos capítulo 3, verso de número 33, aguardando a volta de Cristo em constante oração e vigilância. Nossa leitura bíblica em classe vai ser no Apocalipse,
no capítulo 17, verso de número 1 e verso 6, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra, e se embebedam com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi uma mulher que estava embriagada do sangue dos santos e dos testemunhas e das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Glória a Deus. Eu queria que você prestasse atenção aqui, porque o capítulo 17, aí nós vamos começar a queda, né? Ao inverso. João começa a visão com o levantar desses opositores de Cristo, né? Falso profeta, o anticristo, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, o grande dragão. E agora ele vai começar a falar da queda desses impérios que se levantaram, desses opositores de Cristo. Lembrando que Cristo vencerá todos os seus inimigos. Apocalipse é a revelação da vitória de Cristo sobre todos os inimigos, até mesmo o próprio Satanás. Ele será derrotado em nome de Jesus e pelo próprio Senhor Jesus. Nossa nota introdutória, nós temos como objetivo, não é, trazer o conhecimento, não é, apresentar a vocês primeiro os significados da Babilônia. Quem é essa grande meretriz conhecida? Segundo, elencar, não é, os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E terceiro, demarcar a oposição que se espera da igreja diante desse contexto e desse cenário. Nosso principal objetivo é esse, não é? Trazer para vocês, apresentar o conhecimento desse espírito, quem é a Babilônia, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia, lembrando que ele trabalha nas 3 esferas, política, econômica e religiosa, e trazer, irmãos, a nossa posição, não é? Demarcar nosso posicionamento diante do espírito da Babilônia. Devemos estar sempre diante disto. Nós estamos livres em falar de Jesus? Será que nós, como cristãos, temos diante de tantas opressões que a gente enfrenta, será que nós estamos realmente livres para falar de Jesus? Ou nós estamos com medo de anunciar Jesus por conta dessas oposições que estão sendo cada vez mais ferrenhas contra a igreja? Nós vamos falar aqui e motivar você a continuar defendendo a sua fé, continuar defendendo as verdades da palavra de Deus, claro, com respeito, claro, com sabedoria, com entendimento, para que de forma alguma nós não estamos aqui contra o ser, nós estamos aqui contra o sistema demoníaco que quer deturpar, que vem desde o princípio destruindo a humanidade. Nossa primeira objeção aqui é trazer o conhecimento do espírito da Babilônia. Para isso, nós vamos estudar aqui na nota introdutória, eu vou fazer a leitura, você que tiver a sua Bíblia ou a sua revista, por favor, você pode acompanhar a leitura. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, está escrito aí, deixa eu pegar uma Bíblia que está mais fácil aqui. Apocalipse capítulo 1, porque a Bíblia aqui não falta, tá? Estou com 3 aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar
aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. João, não é, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que está preso na ilha de Patmos, é uma ilha que fica na região do Mar Egeu, distancia cerca de 500 quilômetros da capital de Éfeso. João está preso por causa da palavra de Deus. Veja que desde os primórdios da igreja, a igreja sempre sofreu oposições, a igreja sempre sofreu ataques, a igreja nunca esteve livre de oposição, nunca esteve livre de ataque, até porque a igreja vem defendendo a moral que Deus estabeleceu para a sociedade desde o princípio. O propósito desse livro é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, está muito perto. E por ser de natureza escatológica, o livro de Apocalipse não é de fácil interpretação, por isso convém esclarecer que nesta lição, nossa pretensão não é identificar a Babilônia literalmente, nem listar os eventos da grande tribulação, isso é outra matéria, mas o nosso objetivo sim é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia que está operando no presente cenário global em que vivemos. O que é a Babilônia? E quais são os seus significados? Primeiro, ela é a grande prostituta. Vamos entender esse termo aí, a grande prostituta que João está vendo no capítulo 17, não é? No versículo de número 4 que nós acabamos de ler. Ele diz: eu vi uma mulher vestida de púrpura. A saber, essa mulher que está aí, não é a grande prostituta que o próprio anjo vai falar com João. Ele diz aqui que a personagem é apresentada como uma grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituiriam. Veja, essa grande prostituta, ela vai ser a responsável, não é, pela corrupção generalizada, em que os reis da terra se curvarão diante dela. Por isso que fala da sua beleza, por isso que ele fala do seu estado, não é? Da sua maneira bela de se impor, e por isso que ela está sobre o anticristo, ela está apoiada com os inimigos de Deus. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porne, porneio e porneia. Esses 3 termos que nós estamos falando de prostituição, primeiro porne, que é prostituta, prostituir-se e prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam sempre para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Nós podemos ver isso lá no livro do profeta Naum, no seu capítulo de número 3, Naum, capítulo 3, e o versículo de número 4, que foi a nossa leitura da semana. Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias, não é? Veja que toda vez que Deus está fazendo alusão à idolatria, Deus está fazendo alusão à prostituição, não é? Então, veja que ele compara a idolatria com uma prostituição espiritual, adultério espiritual. E em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simbolizam multidões seduzidas pela idolatria, pelo paganismo e em sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Primeiro, a grande prostituta. Como é que nós devemos observar a grande prostituta? Como aquela que é responsável, não é? Ela é responsável pelo desvio religioso das nações. Todos os textos bíblicos que nós lemos, irmãos, nos orienta sobre o único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, vai dizer que devemos ensinar os nossos filhos cerca do único Deus. Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único
Deus. Não existe outro Deus. Ele é o único Deus. Nossa fé cristã baseia-se no credo, na fé de que só há um Senhor, um único Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado, irmão, com esse sistema que tem se levantado, né? Com esse sistema mundano que tem se levantado, relativizando, né? essa ideia cristocêntrica, bíblica, não é? Que é a de que só há um Senhor, um único Deus e um único Salvador. Segundo, a mulher e a besta escarlata. Quem são, não é? A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, versículo 4 que nós acabamos de ler, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérola, o que simboliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, e trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, fará oposição a Jesus Cristo. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religiosos, político, econômico, do espírito da Babilônia. Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? A grande prostituta, ela tem beleza, sedução, o que fará dela uma grande arma do anticristo para corromper primeiro os reis, os governantes. Ela vai corromper os dominadores do povo, quem controla o povo. Lembra-se de uma mulher semelhante a ela, que se chama na Bíblia Jezabel. A Bíblia diz que ela corrompeu o reinado de Acabe, bem como todo o sistema religioso do povo de Israel. Por esta razão, Deus trouxe juízo sobre Jezabel. Apocalipse, capítulo de número 2, que é a introdução das 7 igrejas, a igreja de Tiatira será uma das igrejas que será levantado o espírito da Jezabel, estará no meio da igreja, fazendo oposição ao nosso Deus, às verdades de Deus. Quando nós falamos disso, nós devemos sempre tomar cuidado com esse ponto, porque, de fato, a grande prostituta, ela é apresentada, não é, em mensagens numa visão celestial, não é? Porque essa é a visão bíblica que nós estamos tendo, né? A visão espiritual. A meretriz que é citada aqui, ela não é só uma meretriz, mas essa mulher não é apenas uma prostituta, mas sim a grande prostituta, não é? Pornestes megalês, ela é a maior das prostitutas, ela é a grande prostituta. Essa grande prostituta, e é interessante destacar isto, que o megalês, que é o adjetivo grande, para enfatizar a amplidão de perversidade desta mulher. Ela tem uma amplitude de perversidade que você não tem noção. Ela não vai prostituir só um homem, ela não vai prostituir só um sistema. Ela tem o poder de prostituir todo o sistema, tudo à sua volta. Qualquer que seja o padrão terreno, a prostituta do Apocalipse é uma figura imponente, ela é grande, que pode provavelmente ser melhor traduzido como um enorme ou mesmo voluptuosa. Ela não é só uma meretriz vulgar, mas uma prostituta de alta classe, uma prostituta real. Ela vai alcançar os reis, os poderes. O texto bíblico enfatiza esse ponto de que essa mulher, obviamente, quando a Bíblia mostra sobre ela, o texto bíblico está enfatizando uma coisa muito clara, não é? Que ela está sentada sobre muitas águas.
A expressão simboliza multidões seduzidas pela sua idolatria. O paganismo e a oposição à fé cristã. Logo, a prostituta não apenas vai vai se prostituir, não é? Vai corromper os reis, mas como também vive em prostituição. No profeteísmo judaico, nós vamos aprender algo muito interessante. Essas expressões apontam sempre, né, como eu já falei aqui anteriormente, para a idolatria. Mas o cálice na sua mão, o cálice da prostituição, representa toda a forma obscena e impura de intoxicação moral e espiritual da sociedade. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Isso que você deve ver, espírito da Babilônia, quando a gente fala Babilônia, nós temos que voltar um pouquinho aí para a grande cidade babilônica, que foi fundada, não é, por Nero, por Nimrod. A Bíblia menciona a Babilônia cerca de 200 vezes, e essas menções, na maioria das vezes, referem-se à cidade antiga, que foi situada ali nas margens do rio Eufrates, na cidade de Siná, distante cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém, fundada pelos descendentes de Cush e do seu filho Nimrod, Gênesis 10, verso 8. Se você tiver a Bíblia Pentecostal, ela tem um quadro lá de explicação dessa construção dos descendentes dos filhos de Noé. Veja que a descendência de Cã nasceu Cush, que foi pai de Nimrod, que se tornou patriarca de duas grandes civilizações antigas, que é a Babilônia e a Síria. E essas nações foram proeminentes na cultura antiga e por diversas vezes foram empecilhos para a nação escolhida, que é a nação de Israel. Essas nações, inclusive, nós vamos ver aí que Deus deu ordens explícitas para que o povo de Israel não se misturasse com elas. Porque numa perspectiva, a Bíblia mostra que elas tinham condutas, primeiro, abomináveis, repugnantes, tais como politeísmo, promiscuidade moral, imoralidade sexual, idolatria e todas as mazelas contrárias à dignidade da vida humana eram praticadas e celebradas pelos caldeus e pelos babilônicos. Então a Bíblia Sagrada, quando fala conosco sobre o espírito da Babilônia, ela está falando sobre o espírito que rege essas características dela. Quais são? Primeiro, é o politeísmo, não é? Politeísmo é adoração a outros deuses. Segundo, promiscuidade moral. Eles não têm moral. Roubam, matam, ferem o outro, violam os princípios morais, não é? São contra o princípio da palavra de Deus. Os 10 mandamentos são regras estabelecidas por Deus para uma sociedade saudável. Veja os princípios que a Bíblia ensina. Constrói-se a partir daqui uma sociedade saudável, que ama o próximo, que cuida do próximo. Eles não têm isso. A grande prostituta não tem isso. Ela é o quê? Imoral, promíscua, imoralidade sexual, onde o homem deturpou, né, tem violado os princípios morais, sexuais, jovens, adolescentes, homens, mulheres, pervertendo, não é, a conduta que Deus estabeleceu de pureza, né, de guardar-se, de preservar-se, de manter-se íntegro, tanto antes, quanto durante, quanto depois, não é? Durante o relacionamento matrimonial. A Bíblia mostra isso diversas vezes. E a idolatria em todas as suas mazelas e dignidade da vida humana. Eles vão contra o aborto, e nós vamos falar depois, vai ter lição para falar dentro desse assunto aí. Então a grande prostituta é de fato essa representação que já vem da grande Babilônia, não é? Da cidade da Babilônia, que eram os requisitos que Deus não queria que seu povo participasse, por isso que ele preserva o seu povo. Segundo, terceiro ponto que a gente vai fazer a leitura é o mistério que está escrito sobre a sua testa, que é, né, o nome, a grande Babilônia.
Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério. A Grande Babilônia, aquela meretriz, tem então o seu nome escrito na sua testa. Mistério. A Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda rebelião contra Deus e, consequentemente, da depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, simbolizando o espírito de perseguição e da desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Então veja, quando nós estamos falando de ser contra Deus, nós estamos deixando bem claro que o espírito da Babilônia opera desde as primeiras perseguições. Essa taça em que as abominações, em que ela carrega sangue, violência, ela é violenta. A grande meretriz é violenta. Ela não é só abominável, ela não é só promíscua, ela não é só impura, mas ela é violenta, ela tem ódio. No meio da sua sedução está o ódio, e o ódio contra o povo de Deus e contra Deus. Veja, os mesmos que pregam amor, os mesmos que pregam uma falsa moral, são os mesmos que ferem, ofendem e perseguem a fé cristã. Se nós pegarmos a Bíblia, o que nós ensinamos sobre o que é moral, o que é certo, o que é errado, se nós pegarmos tudo isso e colocarmos evidentemente diante de uma sociedade, nós vamos ver que são padrões morais que tornam o ser humano melhor. Mas eles não gostam disso, porque eles não estão em oposição contra essa verdade bíblica. Eles são opositores de Deus. Eles não só estão sem Deus, mas eles estão contra Deus. Assim que é o espírito da Babilônia. E isso é importante a gente ter um conhecimento que, primeiro, a Babilônia é um espírito que tem dominado, sem ser dominado por Satanás desde os primórdios da história. E ela vai dominar o quê? Quando a gente fala grande prostituta, a grande Babilônia, a meretriz, a gente está falando que ela vai dominar a política, a religião e a economia. Igrejas que se dizem de Deus estão operando por Satanás, sendo operadas por Satanás. Pastores que se dizem de Deus estão sendo instrumentos do diabo. Pastores, pregadores, cantores que têm se dizido de Deus e que na verdade não passam de agentes satânicos operando sobre o espírito, sendo operado pelo espírito da Babilônia. Eles estão aí. Isto é uma verdade bíblica e você não precisa mais de revelação para entender isso não, irmão. Basta você ir dar uma lida no cenário mundial e você vai perceber que o espírito da Babilônia declaradamente está presente em todos esses cenários. Eu estou falando aqui da igreja, mas a gente pode falar da política. A política tem sido dominada pelo diabo. A economia, empresas que têm prestado um alto serviço a Satanás, ao propósito do anticristo, que é a oposição. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, você já pensou que toda essa oposição vai levar a um único fim? A derrota do próprio diabo. Porque não importa quais são as ações que ele tomar, ou os sistemas que ele corromper, glória a Deus, tudo que ele fizer não vai mudar o cenário que já está pré-estabelecido por Deus, que é a sua derrota
que é o seu fim. Deus porá fim em todos os seus inimigos, no diabo, na serpente, no dragão, no anticristo, na besta, na grande meretriz. Nenhum deles ficará de pé diante da autoridade de Jesus no seu grande dia, no seu retorno. A Bíblia diz que Deus esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Louvado seja o nosso Deus. Vamos lá, nós temos aí o segundo ponto da nossa revista, que é falando do espírito da Babilônia. No sistema religioso, vamos ver o espírito da Babilônia, onde ele opera. Primeiro, um sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Vamos ler a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de número 2 e 4. Segunda carta de Paulo ao seu cooperador Timóteo, que foi pastor, né, da igreja de Éfeso. Olha, Éfeso teve os melhores pastores e ainda assim perdeu o primeiro amor, hein? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 2. Porque haverá homens... Vamos ler o verso 1, né? Para melhor compreensão. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Terão aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes você deve se afastar. Veja que isso aqui não é um relato qualquer, é um relato bíblico de uma verdade tão clara diante dos nossos olhos. Esse espírito que vai corromper o sistema religioso está aqui, descrito por Paulo, homens amantes de si mesmo, amantes do deleite. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Segundo Pedro, capítulo 2, vamos ver o afrouxamento da moral. Segunda carta de Pedro, o capítulo de número 2 e o versículo de número 19. Pedro diz assim, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Esses mesmos que fazem ou falam de liberdade são nada mais e nada menos do que escravos da corrupção. Pessoas que dizem liberdade, 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 quando na verdade são escravos da imoralidade, da promiscuidade, da perversidade, escravos do diabo. O próprio Paulo diz na carta de Efésios, não é? A igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 2, que são escravos do diabo, não é? Dominados pelo diabo. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Nós vamos dividir esses pontos, não é? E o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Veja que nesse ponto, o sistema religioso é corrompido sobre esferas, não é? Nós vamos falar aqui do afrouxamento moral, da falsa liberdade. Nós vamos colocar aqui o ecumenismo, quando tudo se aceita, tudo se é bom, nós respeitamos e aceitamos, e aqui pode-se tudo, vamos se unir, já que eu não posso com ele, eu me uno a ele. Não, a igreja vai fazer oposição sempre contra qualquer tipo
não é, de alteração da palavra de Deus. Não aceitamos qualquer adulteração das Sagradas Escrituras. Só há um Deus, só há um Senhor e só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não existe outro, ele é único. Ele é único. Outrora eu, você, quem sabe, outros que me assistem, que vão assistir, fomos escravos do diabo. Mas um dia nossa consciência foi iluminada pela palavra de Deus e tivemos consciência dos nossos pecados e nos arrependemos, nos voltamos para Deus. E hoje nós defendemos isto com veemência porque isso mudou a minha vida, muda a vida de pessoas e nós vamos continuar dizendo que Jesus Cristo salva sim, cura sim, liberta sim e restaura sim. Tá bom? Vamos lá. O segundo ponto do espírito da Babilônia é entender que ele opera num sistema religioso, e isso é importante você ver porque o sistema religioso, nós estamos falando da igreja. E não estou falando de igrejas não cristãs, estou dizendo de igrejas que se dizem ser cristãs. Desde lá do passado, ele se infiltrou dentro da igreja. Lembra-se de João, quanto ele lutou contra o gnosticismo, que quase dizimou a igreja na história, não é? A ponto de João veementemente combater, e o evangelho de João é uma apologia a Cristo contra esse sistema que Satanás tentou lá atrás contra a igreja. Tentaram diversas vezes, mas nunca conseguiram, porque a Bíblia tem uma promessa para a igreja. Vou abrir um parênteses aqui para ler com você. Essa promessa está aqui, ó. Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que escrevera Mateus, capítulo de número 19, glória a Deus, 16, melhor dizendo, capítulo 16, e o versículo de número 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é discurso de ódio. Não estamos aqui atacando a ninguém, mas é uma verdade. Em todo o cenário histórico, a igreja foi o alvo do ataque, mas em todo o cenário histórico, a palavra de Deus sempre esteve de pé, sempre vencendo, sempre Deus levantou homens com essa verdade inculcada, embutida e com poder contra todo o império diabólico e satânico. Então, não adianta, nós iremos vencer pelo poder que há na palavra de Deus. Não importa, o diabo será derrotado. Segundo, no sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversões de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, da prostituição, patrulhamento ideológico, estigmatiza com fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas, a censura contra quem defende os valores bíblicos, grande mídia, artes, literatura, educação promovem doutrinamento contra a fé cristã, coagida pela política ou pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto, os cristãos são perseguidos e julgados. A Bíblia sempre foi atacada. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 19. João capítulo 15, versículo de número 19. Se fosseis do mundo, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, porque vocês seriam deles. Mas porque não sois do mundo, mas antes eu vos escolhi do mundo,
Por isso é que o mundo vos aborrece. Por que o mundo que ele está falando, não são as pessoas que estão no mundo. O mundo que ele está falando é o mundo sistema. É o mundo dirigido por esse espírito de Babilônia, que veio corromper a cultura, veio corromper o sistema, corrompe as mídias, inventam pautas, perseguem a igreja. E aí eles vêm dizendo com esse discurso de politicamente correto, de que é liberdade daqui, que é respeito de lá, que na verdade são contra os princípios da palavra de Deus e querem destruir a nossa fé. E por isso que nós entendemos que Jesus falou, o mundo vos aborrece, porque um dia nós estávamos lá, mas Cristo nos resgatou, e nós agora estamos nele, e nele nós temos a vida eterna e a